A gente chama aqui para o Frequência Baiana o maestro Zeca Freitas, ele que falou ter te conhecido, Fred, quando vocês ainda eram jovens e que daí vieram várias colaborações. Depois de um tempo, ele já tinha tomado conta, amigo de todo mundo, tocando com todo mundo, e nós tínhamos uma certa admiração, eu acho, um pelo outro, e teve um dia que ele me chamou para formar um grupo, que seria o Grupo Raposa Velha, e essa foi a primeira coisa que nós fizemos juntos. Foi uma experiência maravilhosa de fazer um free jazz, né? Uma coisa bastante avançada, bastante experimental. Tem sobrado tempo para, não sei se também é do seu interesse, se dedicar a outras vertentes da música, como o próprio free jazz que o Zeca Freitas citou, que era uma base do que se fazia o Raposa Velha. Você participou de vários grupos, né, instrumentais. O Raposa Velha foi um sonho e que eu espero voltar a tocar assim, free jazz. Toquei com um grupo chamado Fred e Filhos, eu e meus filhos. Porque tocar free jazz significa o seguinte: você toca dentro da raiz, dentro da estrutura de articulação musical do jazz, mas você pensa nos elementos superiores da música e manda ver. Você não mais toca um tom, você não mais pensa em um ritmo, você deixa a imaginação fluir e vai criando no momento. Isso é difícil porque se você perder a ideia, você fica exposto ao ridículo. E outra coisa, você não pode mentir. O músico, para tocar free jazz, ele tem que tocar melhor do que os que tocam jazz convencional, porque senão ninguém acredita em você. Agora, eu ainda tenho tempo, eu ainda vou de bicão no Jazz no Man, lá com o Ivan Wall, com os Ivans, né? Ainda vou com um bico mal acostumado, porque eu não tenho tempo mais assim de malhar a ponto de tocar jazz mesmo de verdade, mas ainda vou lá e não faço feio, não. Às vezes eu dou sorte, encontro o Joatã Nascimento lá e eu sou feliz. Ele está falando isso, pessoal, porque quem é músico cria uma relação com o instrumento que condiciona o corpo, né? Então, assim, tem embocadura, tem uma musculatura que você tem que acionar, você fica muito tempo sem tocar, parece que desaprende, uma coisa muito louca. Já que foi com ela que a gente começou, com ela que a gente encerra, até porque hoje é um momento cíclico, né? Começou a oficina de freivos e dobrados no TCA e nesse momento de 30 anos da oficina, ela vai ter uma apresentação especial no Teatro Castro Alves, logo mais. E a gente está conversando aqui com o líder da oficina Freivos e Dobrados, o maestro Fred Dantas, comemorando aí essas 30 velhinhas. Eu lembro que teve uma vez, falando em 30 anos de aniversários, que eu gravei contigo, maestro, era uma apresentação especial dedicada a Roberto Carlos, e aí parece que os aniversários meio que bateram de certa forma, né? 50 anos de idade minha e 50 anos de carreira de Roberto Carlos. Você diria um fã ardoroso também do Roberto? Não sei se eu sou um fã ardoroso, não. Ele tá muito estranho ultimamente, tá com uma cara de extraterrestre. Esse cara é o rei. Mas o fato é que a primeira vez que eu gostei de uma música, que eu entendi o que era uma música, foi aquela Só Quero Que Você Me Aqueça Nesse Inverno. Isso é por volta de 1967. Foi quando eu me entendi que eu era uma pessoa. Aí, a partir daí, toda a minha vida foi ponteada por Roberto Carlos de alguma forma, né? Até que ele ficou muito, assim, fora de tempo, depois das Baleias, que ele começou a lançar aqueles discos que ninguém suportava. Depois das Baleias. Porque até as Baleias, por isso é que o nome do meu show era eu, Roberto Carlos e as Baleias, que nós viemos junto até as Baleias. Depois ele ficou muito estranho, com as músicas muito iguais e cheio de manias estranhas. Eu tenho algumas também. Eu tenho um paralelismo com ele, porque eu ando na orla, naquele passeio, né, que preto e branco, tipo Copacabana. Se eu pisar primeiro no preto, eu tenho que pisar sempre no preto. E se tiver dois pretos, o que é que eu faço? Pulo. O Jack Nicholson quase, no filme Melhor Impossível. Não, quando eu assisti, eu falei, sou eu. Né? É toque, doença séria isso aí. Mas não tem tema para frequência. Eu não falo isso rindo, não. Eu também tenho os meus, não vou contar os meus, não são mais vexaminosos que o seu, viu? 6 e 8. Não me conte isso. Vamos falar um pouquinho sobre a apresentação de hoje, mas até porque eu sei que o senhor já está aí com um olho aqui, um olho no relógio por causa da apresentação. Conta um pouquinho para os ouvintes como é que vai ser a apresentação de hoje. Olha, hoje nós vamos tocar somente músicas típicas de filarmônica, eu não vou fazer nenhuma concessão.
a nenhum gosto assim de música popular, porque MPB virou uma factoide de todo tamanho. Eu não quero acompanhar essa rede de intrigas, então eu preferi tocar dobrados, que é o tipo da música para marchar, para andar nas ruas, né? Eu vou tocar polaca, que é peça de concerto para filarmônica. Eu vou tocar machixe. Eu vou tocar uma música que eu fiz em homenagem ao maestro Vivaldo Conceição. Tem 4 músicas minhas no show, né? Uma homenagem à minha neta, Isis, uma homenagem a Vivaldo Conceição. Tem um dobrado muito interessante chamado Dobrado 2 de Julho, onde eu evoco os acontecimentos. Esse é um dobrado contemporâneo, atonal, moderno, que eu evoco os acontecimentos da Guerra da Independência de uma maneira muito moderna. Eu desconstruo o hino ao 2 de julho, aproveito as mesmas notas do hino ao 2 de julho, assim, salve sol ao 2 de julho, né? Eu desconstruo a partitura, eu botei ela no computador e virei ela de ponta cabeça, e com as mesmas notas do hino ao 2 de julho, eu construí um dobrado completamente abstrato. Você diria que essas suas preocupações, até, sei lá, já falam sobre sua carreira como uma carreira de uma pessoa etnomusicóloga também, ou que procura também historiografar um pouco a sua música. Você acha que isso de alguma forma explica por que você de alguma forma se vincula tão facilmente a, por exemplo, festas de largo, a essas coisas da vida da cidade mesmo, né? De você subir a Colina Sagrada e estar lá Fred Dantas regendo lá. Exato. A chegada. Seria por aí? Para mim não tem outro jeito, é uma questão de natureza. Eu não sou vindo de uma família pobre, eu sou de certa forma da descendência do Barão de Jeremoabo, do Camuciatá, lá do Itapicuru, né? Eu sou descendente dos Meireles, que são portugueses, e de ascendência judaica Axim, que se fixaram no sul da Bahia. Então eu não venho nada de família pobre, mas essa coisa que bateu no meu coração e na minha mente é inexplicável. Eu, em pequenininho, eu já não era muito certo, sabe? De acordo com a família. E toda a minha vida foi assim. Eu não gosto de falar de nada que se vincule à raça. Eu prefiro falar de sociedade. Mas eu nunca estive muito bem com o perfilzinho branquinho, classe média, nível superior. Eu sempre tive com o negro, com o pobre e com o conhecimento de base, com a macumba, a vida do povo. Fred Dantas e a oficina de Frevos e Dobrados, daqui a pouquinho no TCA. Que horas, maestro, vai começar a apresentação? 20 horas. Daqui a pouquinho, então, o maestro já vai sair daqui voando para o Teatro Castro Alves. Obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana, maestro. Obrigado.